Olá, meu nome é Matheus, seja bem-vindo a mais um vídeo. Este vai ser o último vídeo da coletânea de exercícios resolvidos do assunto matriz de uma transformação linear. E lógico que eu ia deixar o melhor para o final. Essa questão é muito interessante porque envolve enunciados que a gente pode até dar um susto à primeira vista, mas você vai ver que vai ser bem tranquilo. A questão de número 4 diz assim: seja uma transformação do R3 em R3, conjunto de saída ou partida R3, conjunto de chegada R3. A multiplicação pela matriz, tá aqui a matriz, que claramente é 3 por 3, ela vai obedecer essa ordem: 3 linhas, 3 colunas. E a questão A, o item A, mostre que kert, eu já comentei num vídeo anterior, que kert vem do inglês kernel, que significa núcleo. Então ele quer que eu demonstre que o núcleo é uma reta que passa pela origem e encontre as equações paramétricas desta reta. Tranquilaço. A gente vai fazer algumas considerações, tá? Primeira consideração, lembra desse grifo? Se eu tenho uma transformação onde a multiplicação pela matriz é essa, então, se essa transformação é a multiplicação pela matriz, logo, se, vamos nos lembrar da notação da transformação em matriz. T x vai ser igual a matriz A multiplicada pelo x, onde x são os elementos genéricos, tá? Então, se isso é válido, já que estamos falando de transformação, então o Azão, é essa matriz. É a própria matriz enunciada. Certo? Traduzindo o que eu escrevi aqui. T, como o x é genérico, x, y, z, tranquilo. Isso vai ser igual a matriz, que é o A, o Azão, que é 1, 3, menos 2, 3, 4, 2. Deixa eu ajeitar esse 4. 4, 7, 0. Que vai multiplicar x, y, z. Tranquilo? E a multiplicação pela matriz, de uma matriz para outra matriz, linha por coluna. Beleza pura. 1 vezes x vai dar x. 3 vezes y vai dar 3y. E 4 vezes z mais 4z positivo. Beleza. 3 vezes x, 3x, mais 4 vezes y, 4y. 7 vezes z mais 7z para conta. Por fim, menos 2 vezes x, menos 2x. 2 vezes y, 2y. 0 vezes z dá 0z. Nem precisa colocar no caso. Continuar aqui de azul. Portanto, vamos traduzir essa transformação aqui para aquela que a gente conhece, né? Que é a forma algébrica x, y, z. Essa transformação vai ser, como esse vetor está embaixo do outro, vamos escrever ele como uma linha. X mais 3y mais 4z, vírgula, 3x mais 4y mais 7z, menos 2x mais 2y. Por que a gente está fazendo isso? Porque sabendo da transformação, fica bem mais tranquilo a gente procurar o núcleo. Porque se eu quero mostrar que o núcleo é uma reta, eu tenho que procurar alguma coisa relacionada a esse núcleo. E o que seria? Eu tenho que procurar que a dimensão do núcleo de T, como forma uma reta, a dimensão é 1. Certo? Eu tenho que mostrar isso.
Se eu conseguir mostrar isso, eu garanto tanto que é uma reta, quanto que passa pela origem. Beleza? Por fim, núcleo de T. Por fim não, né? Vai ter um procedimentozinho aqui. Vamos obedecer o conjunto de saída, né? Do R3. Então, x, y, z pertencente ao R3. Tá o que? Essa transformação. Lembrando que o núcleo são os valores de x, y e z que anulam a minha transformação. Tranquilo? Então, o que eu tenho que achar é x, y, z que seja igual a 0, 0 e 0. Ixi, ficou um pouquinho feio aqui, mas eu acho que dá para entender. A transformação é essa, tá? X mais 3y mais 4z, vírgula, 3x mais 4y mais 7z, e por fim, menos 2x mais 2y igual a 0, 0, 0. Como eu tenho igualdade de vetores, eu vou igualar os respectivos componentes. X mais 3y mais 4z igual a 0. 3x mais 4y mais 7z igual a 0. E por fim, menos 2x mais 2y igual a 0. Como aqui eu tenho essa parte aqui, você poderia resolver por escalonamento, tá? Aqui no caso, eu vou isolar o y, onde eu vou ter 2y, passo 2x para o outro lado, vai ficar 2x positivo. Cancela esse 2, y igual a x. Mas beleza, mas eu tenho que conferir se em cima e embaixo, nessas duas equações, isso de fato procede. Vamos tentar encontrar, no caso, um z, e vamos ver se vai proceder na outra equação. 3x mais 4, como y é x, então é 4x, mais 7z, igual a 0. Isso implica dizer, aqui vai dar 7x mais 7z igual a 0. Isso implica dizer que o 7z, que eu quero z no caso, menos 7x. Cancela esse 7 com esse 7, z igual a menos x. Beleza, vamos botar logo na resposta? Não, vamos conferir aqui em cima, com calma. X, mas como o y vale x, então vai ser 3x no caso. Mais 4 vezes z, e o z é menos x. Isso tem que dar 0. Aqui vai dar 4x, mais com menos vai dar menos 4x, isso é igual a 0. Portanto, 0 igual a 0. Ok. Portanto, núcleo de T vai ser quem? O x, eu já tenho ele, mas o y é x e o z é menos x. Repetindo novamente, porque ficou essa solução que teoricamente é uma solução infinita. Teoricamente não, é uma solução infinita. Tem infinitas soluções aqui no caso, todas dependendo do x. Aqui o x pertence aos reais, certo? Por que ficou isso? Como eu isolei tudo em função de x, o x ele fica ele mesmo. Se eu isolasse em função de y, o y eu ia colocar ele primeiro. Se fosse o z, isolando tudo em z, o z ia ficar do jeito que estava. Tranquilo. Não encontrei o núcleo, mas a condição é em relação à dimensão desse núcleo, para me provar se de fato ele é uma reta. Claramente, a dimensão tem um vetor de base aqui, ó. Colocando x em evidência, vai ficar 1, 1, menos 1. Temos esse vetor de base formando um núcleo, que é o vetor 1, 1, menos 1. Portanto, dimensão do núcleo de T, como só tem um vetor aqui, vai ser 1. Como a dimensão é 1, como dimensão do núcleo de T é igual a 1, portanto, o núcleo, se você quisesse, poderia botar QWERTY, sem problema nenhum. O núcleo é uma reta e
passa pela origem. Eu escrevi um pouquinho apertado, porque aqui o espaço é escasso. Equações paramétricas, eu vou escrever aqui no cantinho, mas você vai escrever organizado aí no seu caderno embaixo, tá? Uma observação interessante, se você encontrasse seu núcleo como 0, 0, 0, a dimensão seria 0. Se o núcleo é nulo, a dimensão também é nula. Isso a gente sabe por definição. Se a dimensão é nula, isso implicaria dizer, só um exemplo, tá? Se a dimensão fosse nula, o núcleo não formaria uma reta, porque para formar uma reta a dimensão tem que ser 1, que foi o caso aqui que a gente achou. Se você achasse no seu exemplo, por exemplo, que o núcleo é 0, não forma uma reta. Consequentemente, nem precisa encontrar essas equações paramétricas. Como aqui a gente encontrou, vamos fazer as equações paramétricas. Equações paramétricas é muito tranquilo, tá? Vai ser uma espécie de sistema, onde a gente vai ter coordenadas, e essas coordenadas, esses elementos, eles vão estar em função de outra letra. Claramente, a gente vai utilizar a notação do núcleo que a gente já tem. Se aqui é o x, aqui é o y, aqui é z, vou escrever aqui x, y, z tranquilamente, tá? Basta escrever cada elemento que a gente encontrou como outra letra, por exemplo, t. No lugar do x, vou colocar t. T, t, menos t. Acabou. T, t, menos t. Onde t pertence aos reais. Essas são as equações paramétricas. É quando você coloca os componentes de um determinado vetor ou de uma determinada coordenada em função de uma letra. Isso é equação paramétrica. Como a gente já tem basicamente aqui ela 99%, basta mudar essa letra aqui para ficar com uma característica paramétrica ou parametrizada. Tranquilo? Essa é a letra A da quarta questão. Bem, para o item B, que pede o seguinte: mostre que a imagem de T é um plano, está grifado plano, que passa pela origem e encontre a equação cartesiana deste plano. Na questão anterior, a gente viu que para demonstrar que é uma reta, basta provar ou encontrar que a dimensão do núcleo seja 1. E como a gente encontrou, foi bem tranquilo. Para essa, um plano, basicamente ele é formado por largura e altura, ou seja, duas dimensões. Então, para a gente demonstrar que a imagem é um plano, basta encontrar que a dimensão é igual a 2. Consequentemente, além da gente demonstrar que é plano, só com isso, consequentemente a gente já evidencia que passa pela origem. A gente vai usar a propriedade da dimensão, que é mais fácil do que trabalhar com os vetores geradores da transformação, provar se é LI ou não, enfim, assim é mais fácil. A propriedade da dimensão nos diz o seguinte: a dimensão do conjunto de entrada, ou conjunto de partida, o R3, vai ser igual à dimensão do núcleo que a gente encontrou, que foi 1, mais a dimensão da imagem. Com isso, a gente sabe muito bem que a dimensão do R3 é 3. Passando esse 1 para o outro lado, subtraindo, vamos encontrar que a dimensão é 2. Portanto, como a dimensão da imagem de T é igual a 2, logo a imagem dessa transformação é um plano que passa pela origem. Certo, aqui foi tranquilo, só que, infelizmente, para encontrar as equações cartesianas, a gente vai ter que utilizar aquela noçãozinha da imagem. A gente não vai escapar dela, mas aqui para facilitar, porque teoricamente a gente vai fazer 2 vezes. Então, para a gente encontrar a equação cartesiana, vamos encontrar primeiro a equação paramétrica, depois a gente vai escolher uma das maneiras que a gente achar melhor de encontrar esta equação cartesiana, converter da paramétrica para cartesiana. Muito bem.
Encontrando a equação cartesiana, certo? Vamos lá. Primeiro eu tenho que a transformação de x, y, z, vou copiar ela aqui, x mais 3y mais 4z, vírgula, 3x mais 4y mais 7z, vírgula, menos 2x mais 2y. Para encontrar a imagem, a gente vai precisar dela, porque é através da imagem que a gente vai encontrar os vetores geradores. E esses vetores geradores, eles vão dar equações importantes para a gente, certo? Então, teremos o seguinte, que vamos copiar a transformação tranquilamente. 3x mais 4y mais 7z, vírgula, menos 2x mais 2y. A gente vai separar isso em somas, onde em cada vetor só tem x, y e z. Na primeira componente tem x? Tem. E é só o x mesmo. Vírgula. Segunda componente tem x? Tem. Que é o 3x no caso. Terceira componente tem x? Tem. É o menos 2x no caso. Mais. Primeira componente tem y. 3y. Vírgula. Na segunda componente tem 4y. Vamos lá. Tudo com y aqui. Por fim, a gente tem na terceira componente 2y. Vamos botar ele aqui. Mais 4z na primeira componente. 7z na segunda. E por fim, como aqui não tem nada, é porque é zero. Certo? Isso vai ser igual. A gente vai colocar as letras em evidência. Só um minutinho. Colocando em evidência. Botei um x em evidência. Aqui tem um de coeficiente acompanhando. Então vai ficar só ele. 1. Aqui 3, aqui menos 2. Mais y em evidência 3, 4 e 2. É como se eu tirasse o y de cada um deles. É como não, eu fiz isso, né? No caso. Z, que vai ficar 4, 7 e aqui 0. Portanto, a imagem de T vai ser igual conjunto gerado por 1, 3 menos 2, vírgula, 3, 4 e 2, vírgula, 4, 7 e 0. Mas a gente encontrou na outra questão que a dimensão desse núcleo, a dimensão da imagem, perdão, é 2, ou seja, ter apenas 2 vetores de base. Tem 3 aqui, claramente, porque, claramente não, a gente vai ter que demonstrar ainda, que um deles é combinação linear um do outro. Perceba que, ó, esse mais esse vai dar 4. 3 mais 4 vai dar 7. Menos 2 com 2 vai dar 0. Ou seja, o vetor 4, 7, 0, ele é formado por 1, que multiplica 1, 3, menos 2, mais 1, que multiplica 3, 4, 2. Até se não tivesse assim tão claro, você escrever 1 como combinação linear um do outro. Desse jeito aqui, eu vou fazer pequeno. 4, 7, 0, qualquer um, tá bom? Que dá certo. A, 1, 3, menos 2, mais B, que multiplica 3, 4, 2. Se ia trabalhar e ia encontrar os valores de A e de B. Se existir, é porque são LD. Se não existir, LI. Como aqui existe coeficientes, esse A e B, então eles são LD. No caso, a gente vai eliminar o vetor 470, ficando apenas com uma imagem de T igual 1, 3, menos 2, 3, 4, 2, só. Até se quisesse eliminar outro vetor, teria algum problema? Não, mas é mais interessante a gente eliminar esses maiores ou basicamente o último. Mas não ia ter problema nenhum, contanto que os dois que ficassem fossem LI, muito bem.
Ok, encontrei a imagem, mas o que precisa para encontrar a equação paramétrica primeiro? A gente vai escrevendo. Esse aqui eu vou chamar de V1, esse eu vou chamar de V2. Eu vou escrever esses vetores, eles vão estar em função de V como combinação linear. Escrevendo V, ele vai ser um conjunto genérico do x, y, z. E aí vocês vão entender por quê. Porque como eu quero fazer uma equação paramétrica, então x, y, z, eles têm que estar em função de alguma coisa. Como a imagem está relacionada com a transformação, a gente vai colocar esse vetor genérico em função dos vetores geradores da imagem. Ou seja, escrevendo V como combinação linear, eu vou escrever CL para ganhar tempo. Como combinação linear de V1 e V2. Ou seja, V vai ser igual. Aqui, para esse coeficiente, eu vou chamar de M. Poderia ser qualquer letra, sem problema. Mais N, V2. O importante é você entender essa parte. Como esse vetor x, y, z. Por que x, y, z? Porque aqui é esse vetor ele tem que estar relacionado com a quantidade de elementos da imagem também. Que no caso aqui, 1, 2, 3. Isso vai ser igual a m, que multiplica o v1, que é 1, 3, menos 2, mais o n, que vai multiplicar o vetor 3, 4 e 2. Isso implica dizer que o vetor x, y, z vai ser igual... Vamos fazer direto, m vezes 1 vai dar m, mais 3 vezes n, 3n, vírgula. M vezes 3 vai dar 3m, mais n vezes 4, mais 4n, vírgula. Menos 2 vezes m, menos 2m, mais 2 vezes n, 2n. Portanto, x, y, z, aqui vai dar m mais 3n, aqui 3m mais 4n, e aqui menos 2m mais 2n, onde m e n pertencem aos reais. X igual a m mais 3n, y 3m mais 4n, e o z menos 2m mais 2n. Tranquilo? Essas aqui são as equações paramétricas. Mas a questão que é equações cartesianas. Ou a equação cartesiana, melhor dizendo. Para converter uma equação paramétrica para cartesiana, existem duas maneiras. Existe a maneira onde você vai tratar isso aqui como um sistema, vai isolar, aqui no caso, vai isolar o m, vai substituir aqui, depois que encontrar o n, vai substituir em cima, e depois que encontrar onde m e n estão em função somente de x e y, você vai substituir aqui embaixo, certo? Outra maneira é usar a relação da multiplicação vetorial. A gente sabe o seguinte, que a equação cartesiana ela tem essa característica. Ax mais by mais cz mais d igual a zero. Isso aqui é a equação cartesiana do plano. Ok? No caso, eu vou usar o produto vetorial, onde usa matriz, é a maneira tranquila de se fazer. Quer dizer, ao meu ver. Vamos fazer então no caso. Primeiro, eu tenho que considerar um vetor diretor. Eu vou chamar de V1. Isso aqui é um vetor diretor. O que seria um vetor diretor? São os coeficientes, no caso aqui, do M. 1, 3, menos 2. O V2 vai ser igual. Vai ser os coeficientes do N. 3, 4 e 2. Tranquilo. 3, 4 e 2. Agora, eu vou supor um ponto A que passe por isso. Um ponto que pertença a essa relação aqui. E como a gente já sabe que o ponto... Cadê? Aqui. 470
vamos utilizar ele. O 470 pertence a essa transformação, então ponto 470. Você pode utilizar outro qualquer, desde que pertença, tá? E por fim, a gente vai pensar num ponto genérico. P, X, Y, Z. Ainda não terminou, tá? A gente vai ter que calcular o vetor AP. O que seria o vetor AP? É o P menos A. Onde X, Y, Z menos 4, 7 e o 0. Só vai ficar X menos 4, vírgula, Y menos 7 e aqui o Z. Jogando isso, antes disso a gente tem que dizer o seguinte: se forma um plano, o determinante vai ser igual a 0. Esse determinante a gente calcula da seguinte maneira: esse determinante, primeiro, do vetor AP, vamos escrever ele em linha, depois o vetor V1 e o vetor V2. Pode ser outra ordem esses aqui, sem problema, mas deixa aqui. Vamos obedecer essa ordem, tá? Isso implica, no caso, o vetor AP é o x menos 4, y menos 7 e aqui o z. O vetor V1 é o 1, 3, menos 2. E o vetor V2 é o 3, 4 e o 2. Eu vou fazer pela regra de Sarros, onde copiar as duas primeiras colunas. E eu vou igualar a 0, porque essa é a condição para ser um plano. Multiplicando assim, 3 vezes 4, 3 vezes 2, 3 vezes 2 é... Me enganchei aqui, não sei porquê. 3 vezes 2, 6. 6 vezes x menos 4 vai dar 6x menos 24. Tranquilo, você pode fazer aí com mais calma e tranquilidade. Aqui é porque eu fiz torto, tá bom? 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, menos 6 vezes y. 6y, menos com menos mais 7 vezes 6 vai dar 42. E aqui, e não menos importante, o z, o 1 e o 4. É para não ter feito mais reto, né? Aqui vai dar 4z. E aqui o outro sentido, basta a gente trocar o sinal. 3 vezes 3, 9. 9z. Menos 9z. Multiplica diagonal, secundária. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes x vai dar menos 8x, mas aqui positivo. Que é o sentido negativo. 8x, aqui vai dar menos 8. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. 8 vezes 4, 32. Beleza. Por fim, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes y, 2y, só que negativo. E 2 vezes menos 7 vai dar menos 14, só que agora positivo. Vamos juntar as letras correspondentes, x com x. Aqui vai dar 14x. Vamos aqui procurar do y. Esse com esse vai dar menos 8y. O z, 4z menos 9z vai dar menos 5z. E aqui menos 24. Vamos negativo com negativo. Menos 24 com menos 32. Aqui vai dar menos 56. 42 positivo com 14 vai dar 56 positivo, igual a 0. Cancela, cancela, portanto, equação cartesiana, 14x menos 8y menos 5z igual a 0. Se você quiser pela outra maneira, fique à vontade aí para comentar, caso peça. Talvez eu traga. Mas no caso, essa maneira é a mais conveniente, que eu acho que ela vai dar 100% de certeza, porque vai existir alguns casos que vai dar um trabalhinho isolar uma letra e outra, pode até confundir,
e aqui é algo mais objetivo. Bem, espero que tenham gostado desse vídeo. Quem sabe próximos vídeos venham por aí. Espero que tenham gostado e espero que tenham aprendido juntamente comigo. E até a próxima, se assim Deus permitir.